Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Sabe, gente, muitas das vezes Deus não nos fala diretamente, mas Ele nos conduz através de circunstâncias. Deus não vai mostrar diretamente o seu propósito, mas Ele vai te conduzir através de processos, para te ajudar a cumprir esse propósito. O tema da mensagem que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite é os processos e o propósito. Nós temos falado sobre propósitos, a série Purpose, propósito. A igreja está em 40 dias de propósitos. E é muito importante quando nós entendemos que isso é para despertar o propósito que existe dentro de você. Correto? Todos vocês que estão aqui nessa noite têm um propósito. Todos. E às vezes esse propósito ele está adormecido dentro de nós, ele precisa ser despertado. Ele precisa ser aflorado. E essas mensagens que Deus tem colocado nos nossos corações aqui é justamente para isso. Para que você venha despertar esse propósito que Deus colocou na sua vida. Só que às vezes nós queremos direto cumprir os propósitos. Nós queremos pular as etapas da vida. Entenda, meu irmão, que a nossa vida é feita de eventos. E o evento maior nosso é justamente o cumprimento desse propósito, é o nosso evento maior. Só que evento sem processo é vento. Não tem durabilidade, não é um propósito cumprido. Eventos sem processo é vento, e vai. É igual você quando, não sei se já aconteceu com você, de pegar uma roupa assim com cheiro de naftalina do inverno passado. Eu tenho uma rinite, mano, feroz. Aí eu boto a roupa, já começa a encoçar o nariz, já começa a espirrar, né? Tanta naftalina. E o que acontece? A gente pega aquela roupa, bota, faz tempo que a gente não usava um casaco, uma calça, não, enfim. E você coloca a mão no bolso, você acha R$50. Meu Deus do céu. Quem é que já teve essa experiência? É bom, né? O interessante é que quando isso acontece com a gente, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: como é que eu vou gastar esse dinheiro? É ou não é verdade? Ou você pensa assim, pô, vou guardar esse dinheiro. Você não guarda, é difícil. Você pensa em gastar, correto? Às vezes aquele dinheiro já tem até um destino. Você bota a mão no bolso, meu Deus, já foi. Antes de você pensar, o dinheiro já consumiu da sua mão. Mas quando eu acho um dinheiro no meu bolso, que aquele dinheiro não teve uma conquista, a primeira coisa que eu penso é em gastar ele. Sabe por quê? Porque aquele dinheiro talvez ele não foi conquistado. Ele não teve um objetivo, ele não foi planejado. Ele foi encontrado de qualquer jeito. Então a gente coloca a mão no bolso, a primeira coisa que a gente pensa é usá-lo. E é isso muitas vezes que acontece com a gente. Eu assisti um filme um tempo atrás, que esse filme falou muito forte comigo. Quem quer ser um milionário? Quem já assistiu? Não só a parte de ser um milionário, que todo mundo quer, mas a história do filme é muito interessante. Que ela fala de coisas que acontecem com um jovem, uma criança indiana, chamado Jamal Malik. Ele é baseado em uma história real. Ele nasceu na favela de Mumbai, na Índia. E aquele jovem, ele teve a sua mãe assassinada na frente dele. E ele foi sequestrado por homens indianos, que na Índia as crianças, quando é menina, eles colocam a prostituição. E os meninos, muitas vezes, eles furam os olhos e colocam eles nos sinais de trânsito. Se bem que lá na Índia não tem muito sinal, né? Você já viu lá? Mas tudo bem. Para pedir dinheiro por aí na rua, no trânsito e tal. E a história de Jamal e do seu irmãozinho é muito interessante porque o filme começa com ele, com ele participando de um programa de televisão de perguntas e respostas, e ele começa a acertar todas as respostas. Aí a polícia da Índia prende ele no intervalo do programa, porque eles acham que ele está trapaceando. É impossível, um menino simples da Índia, que trabalha num call center, servindo um cafezinho, sabe todas as respostas que às vezes especialistas não sabem. Como isso?
E eles não entendem aquilo. E o filme começa com a última pergunta. O filme começa no fim, né? Esse filme às vezes é assim, né? Ele começa assim: Jamal Malik, A, ele é muito sortudo. B, ele é trapaceiro. C, ele é um especialista. Ou E, letra E, já está escrito. Uau, isso fala muito forte no meu coração e o seu. Cara, quando as perguntas do programa começam a vir para ele, eram circunstâncias da vida dele que ele passou e as mais difíceis. Cada pergunta que valia algo, eram respostas que ele precisava para a vida dele. E ele já tinha aquelas respostas dentro dele. E eles não conseguiam entender como que você tem as respostas. É muito simples, eu vivi as respostas. Sabe, um dia você vai estar diante de uma situação que você precisa de respostas. E se você não viver os processos, você não vai ter as respostas. Porque elas precisam ser vividas dentro de nós. Os processos vão te dar respostas para o seu propósito. Por isso, eles precisam ser vividos. Sabe por quê? Um dia você vai responder, letra A, você é muito sortudo. Letra B, você está trapaceando. Letra E, você é um especialista. Ou letra D, já estava escrito. Tudo que Deus fez para você já está escrito. Já está planejado. Deus já traçou um propósito para você. Você não está aqui nessa noite por acaso. Deus trilhou a sua vida. E todos os processos que você vai passar são respostas que Deus vai te dar. Você precisa passar por eles, porque um dia você vai precisar dessas respostas. Sabe, gente, muitas vezes você pede para Deus te tornar mais forte. Deus vai te dar mais lutas. Você pede para Deus para você ser mais paciente, mais longânimo. Deus vai colocar pessoas que vão tirar a sua paciência. Você pede para Deus para ter mais amor. Deus vai colocar diante de vocês pessoas que precisam ser amadas por você. Você pede para Deus para alcançar o seu propósito. E Deus vai te dar processos para você vivê-los na sua vida. Você precisa passar por cada etapa, por cada processo. Meu irmão, tudo que você vai passar, Deus está do seu lado. Deus, sabe, a gente pede para Deus, Deus, eu quero ser forte, Deus me dê mais força. Deus vai colocar sim muitas lutas para você passar. E entenda, depois delas você vai ficar muito mais forte. Muito mais forte. Tem gente que diz assim, André, às vezes Deus pensa que eu sou o Rambo. Então, é tanta luta, mano. Eu acho que Deus está me confundindo com o Rambo. Não, fica tranquilo. Deus não dá luta que a gente não possa suportar. Ele não prometeu que seria fácil, mas Ele garantiu que valeria a pena. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu já venci o mundo por você. Amém. Eu gosto muito de uma frase de Jorge Paulo Lemann. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Por isso sonhe grande. Jorge Paulo Lemann é o homem mais rico do Brasil, considerado entre os 20 para a revista Forbes do mundo. É um dos maiores influenciadores junto com Steve Jobs da geração Z. E nós lemos aqui a história de José. José é uma das histórias mais fascinantes, uma das trajetórias talvez mais fascinantes da palavra, da Bíblia. Um jovem sonhador que tinha tudo para dar errado e que deu certo. Um jovem sonhador que podia pular os processos da vida dele e não entendê-los, mas ele entendeu cada etapa, cada processo e ele conseguiu vencê-los. E conseguiu chegar lá. Aos 30 anos de idade, José já estava no topo. Já havia conquistado aquilo que Deus tinha para a vida dele. Deus quer que você chegue lá, amém? Deus, sabe, gente, Deus está nos ensinando muitas coisas. Às vezes você tem perguntado para Deus, Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Eu não estou entendendo, Senhor. Fica tranquilo, Deus está te ensinando com isso. Isso é um aprendizado. Um dia você vai precisar dessa resposta. Eu quero falar aqui sobre os processos que José viveu na vida dele. E eu quero repetir a primeira frase que eu falei. Muitas vezes, Deus não nos fala diretamente, mas nos conduz através das circunstâncias e dos processos. Amém? José passou por muitos processos que eram necessários. Qual era o propósito de José? O propósito de José era dar continuidade à história de Israel. Sabia disso? Porque se José não tivesse passado por tudo que ele passou, Israel morreria de fome. Porque iria acontecer uma fome, uma grande fome. Eles iriam todos morrer.
Mas Deus fez com que José passasse por várias situações para o livrar e continuar a história que Deus tinha para uma nação. Esse era o propósito de José. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, o primeiro processo que eu e você passamos, que ele passou, é o processo do sonho. Primeira coisa, Deus coloca um sonho dentro de nós. Deus coloca um desejo, uma chama. Deus coloca sonho e pessoas sonhadoras. José teve um sonho. José teve um sonho. Processo do sonho, você vai passar por ele, talvez já passou. Gente, precisa ter sonho dentro de você, amém? Precisa ter um sonho. Você precisa querer chegar em algum lugar. É preocupante se você não tem um objetivo, se você não sabe onde quer chegar, isso é preocupante. Como assim? Se você serve a um Deus tão grande, você se contenta e viver uma vida normal e não chegar a lugar nenhum? Peraí, Deus quer colocar um sonho grande dentro de você, amém? Sonha grande, porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então sonha grande. Eu tenho sonhado muito grande, e dá o mesmo trabalho, então eu vou sonhar grande. Deus colocou um sonho dentro de mim, e eu passo pelo processo do sonho, de sonhar, de realizar. A gente ouve muitas histórias, e uma das mais marcantes, talvez você já ouviu aqui, a história de Walt Disney, quando ele tinha o sonho de construir a maior montanha-russa do mundo. Um dia a esposa dele pegou ele olhando para o nada, viajando, e ela perguntou: o que você está fazendo? Eu estou vendo, estás vendo? Não estou vendo nada, estou vendo nuvem, um monte de coisa. Não, estou vendo a maior montanha-russa do mundo. E ela disse assim: você está vendo? Sim, eu estou vendo, aqui, gigante, imensa, linda. Ela dá o loop, faz tantas coisas. E ele começou a construir. Nesse processo ele morreu. E depois de pronta a montanha-russa, eles foram inaugurar, e no dia da inauguração, caiu um guardanapo lá atrás, fica tranquilo. No dia da inauguração, o que aconteceu? Chamaram a esposa do senhor Walter Disney para dar um discurso. E o homem que chamou ela falou assim: pena que hoje ele não está aqui para ver tudo isso. Então ela pegou o microfone e disse: querido, me desculpa, mas sou obrigado a te corrigir. Ele viu tudo isso muito antes de todos vocês. Ele já tinha visto. Era um sonho que ele já tinha dentro dele. Amém? O sonho ele precisa começar dentro de você. Esse processo ele precisa nascer aqui. Ele precisa começar aqui dentro. Uma outra coisa importante que a gente entender sobre sonhos: certifique-se que esse sonho é de Deus. Como assim, pastor? Quando é de Deus é sonho, quando não é de Deus é ilusão. Ilusão é diferente de sonho. A gente não pode confundir as coisas. Qual é a diferença dos dois? Te aproxima de Deus, é sonho. Te afasta, é ilusão. É muito simples. A ilusão te afasta do teu propósito. Ilusão, entenda uma coisa, cara, nem tudo que está dando certo é de Deus. Nós temos que tomar cuidado. Amém? Não é porque está dando certo que é de Deus. Isso é um perigo muito grande, porque aquilo pode nos levar para muito longe de Deus. José ele tinha um sonho, e aquele sonho que ele tinha, Deus havia colocado dentro de José. Aí um outro processo: primeiro o processo do sonho, segundo o processo seletivo. Fique tranquilo, não é a prova do Enem. Processo seletivo. Como assim um processo seletivo? Selecione as pessoas que você vai compartilhar o seu sonho. Selecione pessoas que sonham junto com você. José saiu contando o sonho dele para todo mundo. Isso é um perigo. Ele contou para os irmãos, contou para o pai, contou para todos. E nem todos vão entender o seu sonho. E você vai passar por esse processo também. Você precisa selecionar as pessoas que andam junto com você. As pessoas que você escolhe para caminhar junto com você todos os dias. Isso é uma coisa que nós selecionamos, que nós escolhemos. Quando você fala seus sonhos, acontecem três coisas. Primeiro, isso gera fé ao seu coração e tira só daqui de dentro. É importante falar, mas para as pessoas certas. E quando você fala, você gera fé e você tira daqui de dentro. Você pronuncia, verbaliza o sonho, verbalize o seu sonho. Fale.
Fale onde você quer chegar. Às vezes nós temos um pensamento tão medíocre, gente, que nós temos medo de pronunciar os nossos sonhos. E eu sei que existem muitos sonhos no seu coração que Deus colocou, e você precisa pronunciá-los. Você precisa tirar daqui de dentro e dizer: um dia eu vou conseguir, um dia vai dar certo. E vem cá, você é meu pastor, meu amigo, você pensa junto comigo, eu vou conseguir. Pode ser que aquela pessoa não sonhe junto com você. Dr. Mike Murdock diz que mais de 90% do nosso círculo de relacionamentos, no inconsciente, eles não querem que a gente conquiste os nossos sonhos. Uau! Nem todos querem que você conquiste, porque as pessoas às vezes nunca chegaram lá e não querem que você chegue também. E às vezes você precisa ser igual aquela corrida de sapo. Tinham 5 sapinhos fazendo uma corrida, e eles foram, e a galera do lado: vocês não vão conseguir, não vai dar certo, vão cansar. E tinha uma subida muito grande, os sapinhos foram, e de repente uns foram desistindo no meio do caminho, e foi olhando para a galera, e foram parando, foi para mais um sapinho, foi chegando, chegou lá no topo, conseguiu. Aí os caras perguntam: pô, sapinho, como é que você conseguiu? Ninguém conseguiu você. E ele disse assim: hã? A gente está perguntando como é que você conseguiu chegar lá. Hã? Ó, sapo surdo, hã? Ele era surdo. Ele não ouviu o que as pessoas falavam a respeito dele. E às vezes as pessoas só querem nos colocar para baixo. Toma cuidado. Olha para frente. Crítica mal ouvida entra no coração como uma mágoa. E às vezes nós estamos magoados com pessoas que nos criticaram. Crítica mal interpretada entra no coração como mágoa. Toda crítica que eu ouço, eu tenho que primeiro digeri-la. Primeiro, quem está me falando? Segundo, essa pessoa que está me falando tem respaldo para falar o que ela está me falando? Terceiro, a crítica está me dando uma solução? Porque crítica que não te dá solução, que não te aponta a solução daquilo que a pessoa está criticando. Se você não entende essas 3 coisas, agora, primeiro, a pessoa que está me falando quer o meu bem. Segundo, ela sabe onde que ela chega, ela também chegou em algum lugar, ou ela está buscando chegar talvez, porque ninguém é perfeito. Terceiro, ela está me apontando uma solução. Deixa entrar no coração, vai para frente que vai dar tudo certo, Deus vai te ajudar nesse sonho, Deus vai colocar pessoas para te ajudar. Você gera responsabilidade e compromisso com o que você falou. Por isso que é muito importante a gente falar. Quando eu chego: pô, Henrique, eu tenho um sonho, mano. Nós vamos em todas as escolas de Florianópolis falar do amor de Jesus. Eu falei para o Henrique: é um sonho que eu tenho. E o Henrique um dia vai me perguntar: e aí, pastor, e as escolas, já foi? Não fui ainda, mas eu vou. Aí passa um tempo: e aí, pastor, já foi lá nas escolas? Eu gerei uma responsabilidade, gerei um senso de responsabilidade em mim. Ok? Sabia que o Silvio Santos, ele leva tão a sério as coisas que ele fala, que se ele está passando, um dia um cara falou, se ele está passando por uma ponte de carro, ele diz: vou jogar aquela pedra lá no rio. Ele é capaz de voltar de onde ele estiver, pegar a pedra e jogar no rio, porque ele falou. Ele cumpre toda a palavra que ele fala, é um cara de palavra. Não é à toa que ele é o Silvio Santos, né? A terceira coisa que compartilhar os seus sonhos gera vão surgir incentivadores e desmotivadores. Esteja preparado para isso. Eu já compartilhei com você que uns 2, 3 anos atrás, com alguns de vocês, já falei isso aqui, a gente sempre vai, na rede social hoje todo mundo é juiz, né? Todo mundo fala o que quer, as pessoas compartilham e cada um tem o direito de falar o que quiser, ok? Mas desde que não invada o espaço do outro, né? Você não pode invadir a rede social de uma pessoa para falar o que você quer, a não ser que a pessoa te pergunte. E eu estava indo nesses projetos nas escolas junto com o brother, o Bebeto, que é skatista profissional. Pô, nós ganhamos o Bebeto para Jesus, o Bebeto teve um testemunho de vida lindo, conseguiu passar para profissional e começou a ir nas escolas com a gente. Aí um dia eu postei uma arte, eu e o Bebeto um lado do outro, a gente com skate na mão e tal. Aí uma pessoa, tipo, bem de longe, não lembro qual é a cidade do Acre, sei lá de onde, ela pegou e fez uma crítica. Ela assim: como assim? Da onde que isso? Porque eu botei assim, tipo, evangelho, eu escrevi alguma coisa tipo, evangelho além das 4 paredes e tal, eu escrevi isso na arte. Ela falou assim: evangelho? Isso não é evangelho nem aqui nem na China. Da onde que falar de levar skate e misturar a palavra de Deus com atrativos é evangelho? A cruz é suficiente para isso. Aí eu respondi para ela. Eu disse: irmã, ok. Aí ela botou assim: o que vocês fazem? Ensinam as pessoas a andar de skate? Aí tem coisa que a gente não deve responder, que ignorar é a melhor resposta, mas tem coisa que a pessoa te pede para responder, né, mano? Dá aquela... vou responder. Eu respondi para ela, eu falei assim: é verdade, você tem toda a razão. Nós vamos lá, falamos do amor de Jesus, contamos o nosso testemunho, e no final, depois da oração, todos eles aprendem a andar de skate com um toque de mágicas. Aí ela ficou brava comigo. Ela respondeu assim: não é a sua aulinha nem o seu testemunho que vão levar as pessoas para Jesus. A cruz é suficiente.
Irmão, não mexe com o que está quieto, deixa a pessoa na dela. Aí eu respondi, ok, a cruz foi um cumprimento, o id é um mandamento. Mas eu vou fazer igual a você, eu vou ficar no meu sofá, criticando, procurando pessoas para criticar. Assim, quem sabe eu atraio as pessoas para Deus. Aí quando eu vi que ela estava os 3 pontinhos digitando de novo, eu excluí, bani, chega, não vou mais dar moral para isso. Nós precisamos entender, quando nós temos uns sonhos e falamos desse sonho, vão gerar motivadores e desmotivadores. Aí, isso vem o terceiro processo que José passou, o processo da incompatibilidade. Eles não entenderam o sonho dele. Não foi compatível com o que eles imaginavam. Eu tive um sonho, gente, falou para os irmãos e para o pai, que um dia tinham vários feixes, e um feixe grande, que era eu, e todos aqueles feixes se curvavam diante de mim. Como assim? Nós vamos se curvar diante de ti, José? Você está louco? E eles ficaram com raiva dele. Você vai passar pelo processo de, muitas vezes, de incompatibilidade. Muitas pessoas não vão entender o propósito que Deus colocou dentro de você. Nem todos vão entender esse processo. E esse é um processo que eu e você precisamos passar por incompatibilidades. Nós não podemos ter pessoas que somente batem nas nossas costas. A gente precisa levar nãos na vida, sabia disso? Steve Jobs dizia que não também é ter foco. A gente precisa levar não, a gente precisa de críticos, eles são importantes para a nossa caminhada. As incompatibilidades são importantes para nos ensinar que nem sempre a gente está certo em tudo. Porque às vezes, se tudo der certo, sabe, se as coisas acontecem sempre da maneira que a gente pensa, nós crescemos pessoas mimadas, filhos mimados e irresponsáveis que não sabem ouvir não na vida. Eu tenho um filho de 8 anos. Eu vim de uma infância muito difícil, que eu não tinha quase nada. Eu queria ter as coisas, nunca podia ter. O máximo que eu tinha eram as coisas para mim comer. Nossa, deu até rimou, né? Dá para fazer uma poesia. Tudo bem, continua. Hoje eu tenho um filho, eu quero dar tudo para o meu filho que eu não tive. Se eu pudesse, eu dava tudo. Agora tem a coleção o álbum da Copa do Mundo. E o meu filho quer todo dia que eu levo figurinha para ele. Aí ele já conseguiu o Cristiano Ronaldo, o Messi, um monte de jogador, e ele não conseguiu o Neymar. Pai, temos que comprar figurinha, pai, tem que comprar figurinha, porque eu tenho que achar o Neymar. E a minha vontade, sabe o que é? Todo dia levar figurinha para ele. Mas financeiramente não tem como, isso é complicado, a gente tem que saber. E ele precisa saber também ouvir não. Ele precisa entender que nem tudo é do jeito que ele quer. Às vezes nós vamos no mercado, ele, pai, me dá isso, eu digo não. E às vezes eu posso dar, mas eu digo não. Porque não é do jeito que ele pensa, não é do jeito que ele quer. Entenda uma coisa, meu irmão, nem todas as respostas de Deus para você vão ser positivas com as suas expectativas, às vezes vão ser negativas. Isso é forte. Às vezes você vai pedir algo para Deus e Deus vai dizer assim para você, não. E você está preparado para ouvir um não de Deus? Ou nós sejamos crentes mimados. As igrejas de hoje têm acostumado e têm gerado cristãos mimados, que acham que eles vão entrar na igreja e todos os dias eles vão sair com as respostas positivas daqueles que eles estão entrando, e às vezes eles vão entrar e Deus vai dizer assim, não, porque o não é um processo para você aprender. Deus, me ajuda a passar por isso, e amanhã resolver todos os meus problemas. Deus vai dizer, não, passe mais um tempo. Deus, eu quero vencer isso, e Deus vai dizer, não, não vai vencer agora. Deus, muda a minha situação. Por que Deus não muda a nossa situação? Porque Ele está usando a nossa situação para nos mudar. Amém? Quantos estão entendendo? Eu estou entendendo, porque Deus está falando comigo. Eu sou o primeiro a ser ministrado, meu irmão, por isso. Eu estou vivendo isso aqui, cara, isso aqui é para a minha vida. Amém? Nós precisamos ouvir não. Processo da incompatibilidade, você precisa passar por ele. Passe por esse processo. Prepare-se para as rejeições. A gente precisa ser rejeitado. Eu estava vendo uma entrevista uns dias atrás de um cara que trabalhou na categoria de base do Internacional, e ele falou na entrevista assim, quando nós estávamos fazendo a prova que o jogador faz para ser escolhido, como é que chama? Peneira, isso aí. Estávamos fazendo a peneira, tinha só uma vaga para a posição de volante. Era eu e o Dunga. O Dunga, que foi tetracampeão, que foi técnico da seleção brasileira, enfim, você sabe quem é o Dunga, né? Não é o anão Dunga não, do 7 anões, é o Dunga do Brasil, ok. Estava eu e o Dunga, e todos falavam assim, você joga muito melhor que o Dunga. E eu sabia que eu jogava melhor que o Dunga, eu tinha mais habilidade que ele. Um dia nós fomos dividir uma bola, o Dunga me deu um jogo de corpo, e eu bati com o rosto na grade. Aquilo mexeu com o meu emocional.
eu joguei mal o jogo inteiro e o Dunga passou. Cara, isso é muito forte. Tudo está aqui dentro. A gente precisa levar a lambada. Deus quer nos fazer jovens, maduros. Você vai levar algumas lambadas na vida, mas é para fazer você crescer. Ele levou um jogo de corpo, ele bateu com o rosto na parede e ele ficou abalado emocionalmente. Ele não conseguiu mais jogar e ele perdeu e não passou na peneira. Ele disse assim: hoje eu me arrependo, hoje eu trabalho com a categoria de base, mas eu podia ser um jogador de seleção brasileira. E não fui porque eu não soube levar uma paulada. Eu não soube levar uma rejeição, eu não soube passar por uma incompatibilidade. Cara, isso é muito forte. Eu peço para Deus, Deus me ajuda a aprender as rejeições. Nem tudo vai acontecer do jeito que eu quero, não vai. Nem tudo vai acontecer do jeito que eu imagino. Processo de rejeição, precisamos passar por eles. Eu lembro de uma vez, quando eu voltei para Jesus, eu tinha 18 anos, e o meu líder de jovens na época era um cara que estava fazendo junto comigo. Eu era skatista, eu comecei a trazer os meus amigos tudo skatista para a igreja. Aí o que aconteceu? Ele começou a me dar uma certa atenção a mais. E eu vi que ele estava sempre junto comigo, me procurava no final. André, vamos junto comigo, André, vamos lá em casa comer um churrasco, André. E ele começou a me dar uma moral. Eu estou com moral com ele. Aí, um dia, teve uma festa de aniversário da filha dele. Cara, eu vou derrubar essa água, acho. Não vou. Não vou derrubar, eu já derrubei esses dias, vocês viram, né? Deu uma bicuda na água. Teve o aniversário da filha dele. E sabe o que aconteceu? Ele convidou toda aquela galera e não me convidou. Mano, eu fui para casa chateado. Muito chateado. Sentei assim no canto e disse: Deus, por quê? E Deus diz assim: nem tudo vai ser do jeito que você quer. Eu estou te preparando hoje para uma rejeição maior amanhã. Você é muito pequenininho. Não seja mimado. E eu entendi porque que ele não me convidou. É para me amadurecer. Para me fazer entender que aquilo era importante para o meu processo de caminhada com Deus. Ok? Ah, mas o meu pastor nem olhou para mim. O pastor nem me convidou. Fulano não dá bola para mim, não curtiu as minhas fotos nas redes sociais, não comenta mais nada. E às vezes nós estamos tão acostumados com isso. E Deus nos pede para sermos diferentes. Agora, olha que interessante esse aqui é muito forte. Processo indicativo. Gênesis 37, 28, fala que, passando pois os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais o levaram ao Egito. Processo indicativo. Muitas vezes, a sua maior decepção ou maior prova pode ser sua maior direção. T.D. Jakes diz assim: numa noite, Pedro não pescou nada. No dia seguinte, Pedro fez a maior pesca da vida dele. Sua melhor experiência pode vir depois da sua maior frustração. Uau, isso é muito forte, cara. Pedro ficou a noite inteira pescando. Ele não pescou nada. No dia seguinte, ele fez a maior pesca da vida dele. Olha que interessante. A sua maior experiência pode vir depois da sua maior frustração. Se a sua vida está na direção de Deus, até uma direção ruim está te levando para o seu propósito. José foi vendido como escravo aos ismaelitas e foi levado para o Egito como escravo. Mas aquilo era um processo que ele precisava passar e era o propósito de Deus na vida de José. José estava indo em direção ao propósito dele. José não imaginava que ele seria o governador de todo o Egito. Um escravo que foi vendido por seus irmãos, que o rejeitaram. José poderia ter todos os motivos para ter mágoas, para dizer assim: poxa, meus irmãos me traíram, os meus irmãos me amam mais, eu sou um coitado, ninguém me ama. Aquele desenho do Lip Hard que tinha antigamente, a hiena que só reclamava: ó céus, ó vida, ó azar. José precisou passar pelo processo de preparação. Entenda uma coisa, gente: se José continuasse morando com seu pai e os seus irmãos, cuidando das coisas de seu pai, José não teria responsabilidade, José não teria maturidade e nem experiências para um dia ser um governador e tirar sua família da fome. Deus precisou tirar José de lá, de onde ele estava. E todas as etapas que ele passou foram importantes, porque cada uma delas
foi um semestre da faculdade que José passou. Sabia disso? José passou por várias etapas dessa faculdade chamada processos. E ele passou pelo processo da preparação. Gênesis 39, do 1 ao 4, diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas, o qual o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. 3. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos olhos, e o serviu. E ele o pôs sobre sua casa, e entregou tudo que tinha sob responsabilidade de José. José vai para a casa de Potifar. Potifar é um general responsável pela guarda pessoal de Faraó, um cara de extrema responsabilidade. Comprou José, e viu que José era um menino de Deus, tinha responsabilidades, viu que tudo que José fazia dava certo, era confiável. Potifar começou a confiar tudo que ele tinha na mão de José, e ele começou a aprender com o cara que era o general. Olha só, ali ele teve uma escola, ele aprendeu tudo, aprendeu como governar, o que Potifar fazia, quais eram os segredos de Faraó. Ele aprendeu muitas coisas. Deus levou ele para lá, mais um processo. O processo qual? Da preparação. Nós precisamos entender os processos de preparação que Deus nos leva. Eles são importantes para nós. Você está se preparando para o seu propósito? Eu estou me preparando para o meu propósito? Deus, eu quero trazer sempre uma palavra que fale ao coração dos jovens. Eu quero ser um bom pregador da tua palavra. E Deus fala: você está se preparando? Você tem orado, jejuado, lido minha palavra, lido livros, estudado, buscado recursos? Porque vi aqui no sábado à noite, meu irmão, eu falar um monte de abobrinha. Eu preciso ter a unção de Deus, mas eu preciso me preparar para isso. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Ninguém, gente, nasce sabendo. Amém? Ninguém. Nós precisamos aprender e nos preparar. Mesmo Walter Disney dizia: se você tem um sonho, você pode realizá-lo. Eu tenho um cara que eu acho um exemplo muito grande, que é o Cris. O Cris é um amigo meu, o Cris Ronaldo, Cristiano Ronaldo, CR7. Pô, que bom se fosse mesmo, né? Mano, é conhecido como Robozão. 33, é isso? 33 anos ele está, né? Uma forma física monstruosa. Vai ser eleito esse ano, escuta. Se o Brasil não for hexacampeão, ele vai ser eleito o melhor do mundo de novo. Pela 6ª vez. Vai passar o Messi. O cara tem uma determinação e um preparo violento. Se você vê o Messi jogando bola, você vê que é pura habilidade. O Cristiano Ronaldo é puro treinamento, foco, determinação. Os caras falam que ele treina no dia de férias. Ele é tão obcecado que acaba o treino do Real Madrid, ele continua treinando. Treinando. Ele foi um dos primeiros caras a fazer treino físico com o equipamento da NASA. Aquele equipamento que tem baixa, como é que chama? Gravidade, né? É isso? E ele corria com aquilo lá. Os caras não entendiam porque em campo ele corria mais que todo mundo. Não entendia que ele amarrava um monte de coisa na cintura e ficava pulando para cabecear a bola, muitas e muitas vezes escondido de todo mundo. Aí quando ele ia cabecear uma bola, os caras falavam assim: 3 coisas param no ar: helicóptero, beija-flor e o Cristiano Ronaldo. Porque ele, treino, preparação. Você vai conseguir sim o seu propósito. Se prepare todos os dias. Busque, sabe, não perca tempo nas redes sociais, não perca tempo com coisas que estão tirando o seu foco. Se prepare, você vai ser grande em nome de Jesus. Se prepare, jovem, eu acredito em você. Tenha preparação, tenha entusiasmo, tenha força de vontade, vença o medo, vença, sabe, todo o comodismo que tem tentado te destruir. Fique preparado. Você vai colocar e vai vir videozinho para você ver. Você diz: não quero ver agora. O Charlão, o padrasto do Gabriel Medina, Gabriel, em 2016, foi campeão do mundo desbancando a hegemonia de Kelly Slater. Você sabe disso, Gabriel Medina. Fizeram a entrevista no dia da coletiva que ele foi campeão. Como é que o Gabriel conseguiu ser campeão hoje? Ele disse: não, ele não foi campeão hoje. Ele foi campeão 1 ano atrás. 1 ano atrás, como assim? Quando ele decidiu: eu vou ser campeão do mundo. E ele teve uma determinação, um foco, e ele se preparou. Ele teve que excluir redes sociais, ele parou de sair em qualquer coisa, ele se determinou. E ele conseguiu chegar lá. Se você quiser, você consegue. Você sabia disso? Eu acredito em você. Eu acredito. Vai dar certo. Leandro.
aquele aplicativo, aquele projeto vai ser benção. Vai dar certo. Vocês vão conseguir, em nome de Jesus. É o processo da tentação. Gênesis 39, 10 e 12, fala que José estava na casa de seu senhor Potifar. De repente, a esposa de Potifar olhou para o José e quis o José. Dá para entender que Potifar era um cara que tinha muito dinheiro, muitas posses, muito importante. A esposa dele não devia ser feia, não. Vai ser muito bonita. Concorda comigo? E até o pastor Cláudio brinca que diz a esposa do Boitifar, né? O Boitifar. Entendeu, né? Olhou para o José. Olhou para o José e disse: e aí, Zé? Vamos, Zé. Vamos, José. Vem cá, estou te esperando. E José teve que fugir. Sai fora, sua louca. Não. Eu tenho responsabilidade com Deus. Eu tenho responsabilidade com o meu Senhor. Eu não vou jogar isso fora, não. Mas ela vinha. E no dia seguinte, de novo, José estava conversando com ela no WhatsApp. Ela começou a elogiar muito José. Aí, José saiu da conversa. Saiu fora, vazou. Porque ele sabia que ela podia destruir a vida dele. Um dia ela foi para cima de José. Aí eu aprendo algo muito interessante, o que Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 2,22. Jovem, foge das paixões da sua juventude. Tentação não se enfrenta, tentação se foge. Se você enfrentar, você cai. Não enfrente as tentações, foge. O que José fez? José não enfrentou mais ela. Quando ela veio para cima dele, ele engatou a primeira e foi. Meu irmão, saiu correndo, desesperado. Pelo amor de Deus, me socorra dessa doida. E correu. Processo das tentações. Já dizia o Tales, mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações. Todo dia vai vir, meu irmão, e você precisa passar por esse processo das tentações. Vão vir muitas tentações e a gente precisa vazar. Meu mano, voltei para Jesus, eu fiquei dos 18 aos 22 solteiro. Eu via muitos amigos meus se envolvendo com um monte de menina, e eu falei, eu vou ficar firme com Deus, só vou me envolver com a minha esposa. Esse dia a galera viu uma foto minha na rede social e falou assim: pastor, você era feio, só por causa disso. Só o milagre de Deus. Não era tão feio assim não, vocês estão exagerando. Eu fui modelo da Guess, da Lick Guess. E ninguém entendeu, né? Tá bom. O que aconteceu, galera? Eu vi muitos, sabe, desistindo, caindo. Um dia um cara que andava muito junto comigo, a gente ia para o monte, a gente orava junto, a gente estava em todas as coisas juntos, era um menino de Deus, nós tínhamos muitos sonhos, a gente compartilhava os sonhos juntos. Um dia ele começou a namorar, eu disse: cara, toma cuidado. Ele começou a namorar, ele sumiu, desapareceu. Eu disse: cara, toma cuidado. E caiu antes do tempo com a sua namorada. Ele não resistiu à tentação. Sabe o que aconteceu? Um dia eu estava comendo um doce na rua, estava andando, comendo uma rapadura, com um guardanapo. Eu disse: Deus, até o meu amigo caiu, vejo um monte de menino que estão indo para a igreja, mas eles não estão nem aí com as tuas coisas, não têm compromisso com as tuas coisas, para eles o pecado, e não pecado é a mesma coisa, Senhor. Então eu vou pecar mesmo. Tem as meninas, às vezes, que só falta pular em cima da gente, então eu vou. E eu peguei, terminei de comer o que eu estava comendo, amassei, jogando no lixo. O Espírito Santo falou no meu coração: você vai amassar e jogar no lixo o propósito que eu tenho para você? E na hora eu disse: amém, Senhor. Eu não vou. Eu vou vencer a tentação. E às vezes vem a tentação, meu irmão. É grande. Teve um dia que eu lembro que eu saí correndo. Meu pastor disse: sai correndo. Eu falei: igual José. Eu estava em casa e eu saí correndo. Corri, quando eu vi, já estava no centro da cidade. Eu disse: meu Deus, corri tanto que eu estou até cansado. Mas glória a Deus, né? Eu sempre falava para os moços: cara, não deixe o Clark ficar quente. Senão ele pensa que é o super-homem, quer sair voando, levantar. Então toma cuidado. Ora ao Senhor, toma um banho de água fria, vai dar tudo certo. Pula essa parte, não conta nada para o pastor Júnior, tá? Que eu falei isso. E os dois últimos, processo de proteção. José fugiu da mulher, ela acusou que José havia tentado estuprá-la, sei lá o quê, e mandaram José o quê? Para a prisão. Olha que injustiça, o cara ir para a prisão. Talvez José pense: pô, Deus, não basta eu já ser vendido pelos meus irmãos, ninguém dá bola para mim, e agora eu sou preso, sem fazer nada. Eu sou preso. E a prisão não era prisão, era proteção. Deus estava protegendo José. Eu falei Moisés umas 2 vezes, né? Ele estava protegendo. E José ficou mais de 2 anos na prisão.
A prisão, gente, primeiro, ela tem alguns propósitos. Ela não deixou com que José fizesse com que o sucesso repentino que ele estava passando subisse para a cabeça dele. Calma, abaixa tua bolinha aí, tá bom? Está sendo ajudando Potifar, agora dá uma baixada de novo, fica na tua, calma. Eu sou Deus sobre a tua vida. Ele precisou conhecer as pessoas que levariam ele para o caminho, para o propósito. Ele teve um tempo de preparo na prisão. José ficou um tempo na prisão. Sabe o que aconteceu depois de um tempo? Ele já estava administrando a prisão. Ele já cuidava de todo mundo ali. Cara, olha só que interessante isso. Aí, dentro da prisão, ele passou por um outro processo. O processo dos sinais e oportunidades. Nos momentos difíceis da nossa vida, Deus vai nos dar sinais e Deus vai colocar oportunidades na nossa frente e nós precisamos caminhar com Ele. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo e entender os sinais que Deus coloca sobre nós e as oportunidades. De repente, dois caras, o copeiro e o padeiro de Faraó, estavam ali presos junto com ele, tiveram um sonho. José interpreta o sonho e fala para o padeiro: padeiro, me desculpa, mas tu amassou muito pão, tu vai morrer. E o copeiro: não, o Faraó vai te perdoar e vai te levar de volta. Passa-se um tempo, o que aconteceu? Exatamente o que José sonhou aconteceu. Mataram o padeiro e o copeiro foi livre. E ele disse: lembra de mim, copeiro, lembra de mim que eu interpretei o seu sonho, fala um dia para Faraó. E ele passou pelo processo de sinais, e ele passou por um outro processo, que são os processos das expectativas. Nossas expectativas precisam estar em Deus, amém? Todas as expectativas que nós colocamos, não coloque expectativas somente em pessoas, porque elas podem frustrar você. O que são frustração? A palavra frustração significa expectativas não supridas. Isso significa frustração. Expectativa em pessoas, muitas vezes não são supridas e nos frustram. José achou que o copeiro ia chegar lá e disse: Faraó, tem um cara lá na prisão, o cara é fera, administrando a prisão, o cara top mesmo. E ele interpretou meu sonho, aconteceu exatamente. Vamos trazer ele para cá, Faraó. José colocou a expectativa nele, não aconteceu. O cara esqueceu de José, esqueceu. Deus mostra mais uma vez para ele o seguinte: José, as suas expectativas precisam estar em mim e não nas pessoas. O processo da chegada. O Faraó teve um sonho de vacas, um monte de vaca e churrasco, sei lá mais o quê, e ninguém interpreta. E na hora Deus faz o copeiro lembrar de um carinha que estava lá na prisão, já há 2 anos. Faraó, peraí, eu estou lembrando de uma coisa, tem um cara lá na prisão, acho que é José o nome dele, ele interpreta sonho, chama José. E José diz: 7 vacas gordas, 7 anos de muita prosperidade. Vacas magras, 7 anos, 3 anos e meio, 7 anos, é isso, né? De fome. Faraó olha para José e diz: tu é o cara. Faraó vê Deus em José. Calma, Moisés, depois eu vou pregar a tua mensagem. Faraó vê Deus em José. Sabe, as pessoas vão olhar para você e não vão ver o talento que tem em você, vão ver Deus na sua vida. E as pessoas verem Deus na sua vida, ver que você tem a graça de Deus, ver que você tem a unção de Deus, isso vai te levar para o teu propósito, meu brother. Isso é o que vai te conduzir. Não são as expectativas nas pessoas, não são as oportunidades em coisas, mas é em Deus. Faraó olha para José e diz: José, você vai ser governador sobre todo o Egito. Tudo que você falar, eu vou assinar embaixo. Tudo que você falar vai acontecer. E de repente, meu irmão, sabe o que aconteceu? José passou por todos os processos da vida dele. Sabe o que aconteceu com José? Ele cumpriu o propósito para o qual ele nasceu. E um dia começou a passar muita fome na cidade. Os seus irmãos vêm, os irmãos que haviam traído, e sem nenhuma mágoa, nenhum rancor. José salva e traz para o Egito toda a sua família, em que lá viveram cerca de 400 anos e foram salvos da fome. Esse era o processo para a vida dele.